Bom dia a todos. Nesta manhã de quarta-feira, estamos aqui presentes, e sim, presencial, algumas figuras que no mínimo são problemáticas. Pessoas que deveriam estar em uma sala acolchoada, aliás, no quarto acolchoado, com uma camisa branca e sendo bem cuidado e tratado com medicamentos pesados. Eu sei que você não está falando de mim porque eu odeio roupa branca. E eu gosto dessa ideia de ser bem tratado. Adoro essa ideia. Né? Tudo que a vida não faz por mim é ser bem tratado. Então, velho, ser bem tratado de vez em quando seria bom. Você também vai me interromper agora? Não, eu não sei, eu vou me abster. Nós temos o Tiago, The Advocate, El Advogado, El Demolidor, Abogado. Abogado. Do outro lado nós temos o Zé Paulo, o químico, farmacêutico. The Pharmacist. E o Samuel. Pô, eu teria muitos substantivos, tipo, sei lá, até se você... Sim, tá bom. Também, eu sei. O Samuel, o filho do Edson. 2, Também. Samuel, the batterist. The Drummer. The Drummer. Porra, seu inglês tá Agora eu fiz tudo, né? Baterista. Agora... The Baterista foi o que meteu. Cara, na boa, vamos usar The Drummer, porque The Drummer é um personagem legal pra caralho. Sim. Assim, Cara, a gente deveria falar de Planetary um dia. a gente já não falou de Planetary? Nunca. Nunca? Pô, cara, Planetary é muito bom, velho. Pois é, mas ninguém nunca leu pra valer e falou, vamos fazer. Eu li Planetary todo, cara. Eu sou fã daquilo ali. Você tem quanto? Sério que a gente nunca fez Todinho. Planetary? Sério? Cara, pra mim, na minha cabeça foi naquele iníciozão que a gente fez todos os clássicos, Reino do Amanhã. Não, a gente nunca Não. falou de Planetary. Lá. Suspende o programa de hoje sobre The Boys. Vamos falar de Planetary. Ele não leu Planetary. Eu não... Tá, então... Então, gente, Calma aí. ou Samuel, The Drummer. Drummer. é The Drummer, Sei lá, DTI. Não, IT. IT. Então vamos lá. E o Edson, que é só o Edson. Não, O historiador. O historiador. Não, eu só sou o meu... O Vigia. O Vigia. Pô, caramba, Eu vou tocar a cabeça. O melhor Eu vou- personagem. eu vou perder meus olhos. Não! O assunto de hoje é lindo, maravilhoso. Não, e... você já parou pra pensar que o Vigia nada mais é do que um voyeur cósmico? Total. Total. Pois é. A função dele É é uma ver. raça. É uma raça de voyeur. cósmico. Cara, Então, hoje nós vamos falar de... eu vou ter muitos problemas pra tomar banho hoje depois do que vocês falaram. Alguém te vigia. Eu vou... Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de The Boys, de Garth Ennis. Quadrinho. Quadrinho. E a melhor parte de falar de The Boys e de Garth Ennis e de quadrinhos é que, assim, alguns de vocês não tiveram contato com essa obra. E o quadrinho já acabou. E o quadrinho Então a já gente acabou. Pode contar o final. Então nós podemos... Cara, tudo nesse mundo que já terminou há mais de 10 anos não é spoiler. Pois é. E Garth Ennis fez o favor de terminar The Boys. São 70 e... Acho que é o padrão da Vértigo, né? 72 edições. 77 e poucas edições. 72, 74, É. alguma coisa assim. E assim, 75. vamos Não, começar... mais de 70 edições. Em primeiro lugar, eu quero que alguém me fale a primeira impressão sua com The Boys. Primeira impressão, se vocês se lembram. Lembro. Cara, eu lembro que eu li a primeira edição e eu consegui resumir toda a minha impressão com uma única palavra. Véi! Zé, 72 edições. Ah, Então, voltando, a gente estava conversando isso em off e tudo mais. The Boys vai muito naquela época em que você tem uma galera saindo do mainstream. Então, são pessoas que têm uma certa projeção, né, e migrando muito para esse mercado que a gente hoje chama de independente, né, mas não é tão independente assim, né, porque são pessoas que têm uma certa projeção. Então, não dá para comparar com, sei lá, um cara da esquina que tem 10 pessoas que leem o quadrinho dele, né? Então era muito esse ponto de ascensão dessa galera. Então vem muito daquela coisa
de algo que fugia aquele padrão DC, Marvel, aquela ideia dos heróis e tudo. Então, assim, algo que fugia isso. The Boys era muito isso. Assim. E a sua primeira impressão? Quando você Era pegou uma coisa que fugia tudo que eu conhecia de DC, tudo que eu conhecia de Marvel, né? Me trazia uma nova leitura, uma nova ideia. Sam, Pra mim é complicado, porque o meu pai ele sempre já falava, toma leia, independente do que seja. Tá, obviamente respeitando algumas faixas etárias. Às vezes, né, meu pai? Às vezes. eu nunca quebrei aquela regra que vem no quadrinho. Qual? Idade barra revista. Bem, eu comecei a ler The Boys, eu tinha 17 anos. Viu? Eu não seria 18. Ah, é? A gente tá confessando um crime aqui? Não. Não sei de nada. Então, Não me envolvam nisso. então, assim, eu acho que a grande questão pra mim, The Boys, ao mesmo tempo que ele era muito surpreendente por quebrar vários tabus, etc., não me surpreendeu muito. Mas o que muito me surpreendeu na época que eu li, na época que eu li The Boys e recentemente estava lendo The Boys, é de que, à primeira vista, muitos assuntos de história, alguns fatos históricos, o Gartienes gostava muito de dar uma manipulada, ou a famosa teoria da conspiração, isso foi mais que me encantou. Então me dava uma certa aguçada na imaginação. Meu problema é sério. Porque alguns séculos antes, eu tinha lido uma história chamada Martial Law. Então quando eu peguei The Boys, tá. Eu já vi isso antes, se não me engano, Pat Milligan. Eu nunca li Martial Law quando você falou. Cara, mas assim, ó. Quando você falou... O The Boys, ele lembra muito o Sindicato da Terra 3 também. Ah, Sim. Isso lembra. Sim. Ele lembra muito o Sindicato da Terra 3. Mas é aquela coisa, o sindicato, ele tem muito pouca profundidade ali, 70, 80, ele vai ter um pouco mais de profundidade. Nos anos 90 e nos anos 2000, teve com algumas sagas muito boas. Depois que ele vai reapresentar o multiverso, então vai trabalhar mais aquela ideia dos personagens, além de ser um personagem antagonista, né? Caramba, eu ia comentar alguma coisa que fugiu. Então, assim, a primeira impressão que nós temos é uma... Desculpa. Eu não li Martial Law. Uhum. Quando você fala Martial Law, a única coisa que me vem à cabeça é juiz Eu Nicholas imaginei Marshall. Pois é. Sabe como eu acreditava no sistema. Então, assim, a ideia de super-heróis um tanto quanto problemáticos, viciados, deturpados, eu tinha visto isso antes. Depois é de 2006. Então Pois é, essa ideia ela não é nova. Ela não é nova. Nem um pouco nova na... O que vai ser novo é o modo como ele vai trabalhar algumas ideias mais descaradas. Né? E, principalmente, para quem não está acostumado com o quadrinho e olhou só para o seriado, lembrando, estamos falando do quadrinho, a teoria da conspiração e a estrutura de poder que tem ali é muito forte, muito agradável e divertida. É literalmente para deixar você feliz da vida. Mas, indo para os personagens... Tem, mas eu acho que a grande questão é que o problema é que no seriado eles só focaram numa coisa, enquanto no quadrinho eles têm vários núcleos. Mas esse é o detalhe. Para mim, é uma das poucas similaridades do quadrinho e do seriado. Né? Olha, porque hoje é só sobre o quadrinho. A intenção é punida. Cara, sabe? O quadrinho... Ninguém The Boys que tem uma boa intenção se dá bem. No quadrinho? Ou no seriado. Mas pega o seguinte, qual é o grande problema que você tem, que o Samuel falou? Cara, quadrinho é uma mídia que você tem uma liberdade maior. Então, você consegue ter vários núcleos. E assim, quando você faz a série, se você não der uma reduzida na quantidade de núcleos, você perde o foco. Eu concordo, só que o problema é que no seriado, pra mim, ela ficou muito cíclica. Mas vamos olhar só pro quadrinho. Vamos olhar então, hoje é sobre quadrinho. Rapidamente, nós somos 4, então nós vamos falar rapidamente e é rápido, de tirando o nosso querido e amado Butcher. Por que eu tenho sem o Butcher? É porque vai sobrar 4. A Fêmea, Francês, Mother Milk e o Hugh. Então cada um de vocês pega um personagem para falar rapidamente dele.
Agora? Agora, Vai rápido. pro próximo bloco. Tá bom, então 2 músicas e no próximo bloco vamos falar de um dos 4. Cada um aqui vai falar o seu personagem que gosta. 2 músicas de Boys The Boys Are Back in Town. e Boys Don't Cry. E Boys Don't Cry. Beleza. Você Fechou. tem que ficar de olho no tempo. Muita gente lutou para que as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla tivessem suas garantias de cidadãs respeitadas. Nesse ponto, as leis brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo. Nossas leis asseguram a inclusão nas escolas de todas as crianças com quaisquer níveis de deficiência, além de reabilitação, formação profissional e outros direitos fundamentais. O direito ao trabalho, tanto no setor público como no privado, é uma realidade que se consolida a cada dia, independente do tipo de deficiência. E atenção para uma coisa muito importante: qualquer discriminação ou não cumprimento dessas leis deve ser denunciado. Procure o Ministério Público ou Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Porque eu tô misturando muito com ele. Muito bem. Vamos lá. Eu tô misturando muito com o personagem da série. Da série. Ah, tá. Então, vamos lá. No quadrinho, nós temos a fêmea, o francês, Hugh e Mother Milk. E o carniceiro? E o carniceiro. Nosso querido e amado Butcher. Billy Butcher. Eu quero que vocês escolham qualquer um dos 4, menos o Billy Butcher. Quem vai falar do Billy Butcher? A gente vai falar dele em conjunto mesmo, porque ele é mais fácil. Tá bom. Então, por favor, senhores, quem começa? Cara, no quadrinho, apesar de ser um personagem com a profundidade de um pires, eu adorava francês. Sim. Sim. Cara, no quadrinho ele não tem profundidade nenhuma, a gente mal sabe a história dele. A gente só vai saber a história, assim, sem querer ser... No volume entre 33 a 38. E assim, falam aquela história de que ele tinha os experimentos com o V, por conta da força dele, né? Não era esse. Não, Esse era da mulher. No quadrinho ele é francês. Uhum. Trabalhava com submundo, com gangues, essas coisas. E é um cara escroto, tá? Assim, foi do exército. A grande coisa do francês nos quadrinhos é que assim, junto com a mulher, né, com a fêmea, ele é a força bruta do grupo. Pronto. E assim, ele não tem muita profundidade no quadrinho. Eu acho super engraçado isso. Porque assim, é legal porque... Na verdade, os dois, né? A Sim. também não tem tanta Nenhuma. profundidade. Né? A história que, se eu não me engano, eu tô falando, eu tô misturando muito a história dos personagens no seriado com a história do quadrinho, mas se eu não me engano, no seriado ela não tem esse passado asiático. Não. Ela, inclusive, no quadrinho, a família dela é de origem japonesa. Japonesa. Não, mas ela é no seriado japonesa. também. Ela é oriental. de origem japonesa. E quando os pais dela morrem, ela migra para aquela Pois vila... é, mas no quadrinho ela é japonesa, que a mãe dela trabalhava numa das sucursais do que seria a Volt America e, na verdade, o conglomerado, né? No quadrinho é o conglomerado. E tinha um cientista japonês que queria refazer o composto V. Uhum, que obviamente que ela cai num poço, né, num balde de V, bebe tudo e fica forte. Grossis e Uderzo já fizeram algo assim, não? Ela tem muito menos poderes no... Ela não tem aquele poder de cura sobrenatural. Não. Né? Ela é só forte. Francês, ela é a força bruta do grupo. Tá. E aí, Hugh ou Mother Milk? Eu fico na dúvida, porque algumas vezes eu já fui meio bundão na minha vida, então se identificar com o Hugh é igual que eu tenho com o Warlock. É uma relação de ódio e amor ao mesmo tempo. Todos nós já fomos bundões em algum momento da vida, cara, aceita. Tá bom. Então, eu vou fazer o Hugh talvez porque seja mais fácil. Acho que talvez ele é o personagem mais fácil, porque ele é o clichêzão, porque ele é o personagem que vem de baixo. Não tinha muita perspectiva de vida. Por acidente, literalmente teve a sua amada tirada de si. E aí depois ele vai começar a ir atrás de uma
Vingança? Vingança. Ou um senso de justiça algumas vezes meio deturpado? A lá Garfield. Ah, é vingança. É vingança. Assim, talvez, se você der uma forçada lá pro meio, do meio assim pra frente, vira um senso de justiça. Mas, então, por exemplo, no meio ele fala assim, não, por causa que a gente tem que pensar de erradicar esses heróis, porque eles não podem agir desse jeito, mas... É legal no quadrinho, porque o Ryugi, ele representa muito aquela ideia do, cara, eu me arrependi de um ato de vingança. Uhum. Eu estou vendo aonde a minha vingança vai me levar. Por isso é como se ele aos poucos desenvolvesse o bom senso. Ao contrário do que eu acho da série, que ele sempre teve o bom senso. Ele sempre foi o papel do bom senso. O mais interessante dele no quadrinho é que ele literalmente... Ele desenvolve consciência durante a história. Sim. Uma das que fica muito bem claro é quando ele fala sobre o gesso. Quando ele vai se envolver com o gesso. Ele começa a falar assim, eles não são tão mal, assim, eles só são mal direcionados muitas vezes. Mas aí a gente vai dar muito spoiler de muita coisa. Cara, que por sinal essa história do G-Man é um momento que você olha assim e você fala, cara, Garfinis é doente, mas faz total sentido. Faz total sentido. É só o final que eu achei um pouquinho apressado, mas... Não, sim, o final é apressado. Mas... Toda a construção da casa. Assim, se você... Vamos sem falar que é uma sátira enorme aos X-Men, né? Sim, é uma sátira aos X-Men. Tudo em The Boys é uma sátira. É uma sátira a todo mundo. E aí, a partir do momento que ele fala que essa história de você ter um professor que procura jovens com poderes especiais pelo mundo tal, para proteger esses jovens e direcionar, é simplesmente uma desculpa para esconder um esquema de pedofilia. Doeu. Você olha assim e fala, cara, velho... Eu nunca vi o Professor X assim. Nunca vi o Professor X assim e, infelizmente, nunca mais conseguirei vê-lo da mesma forma de novo. Eu consigo. Porque eu sempre paro muito em dois princípios. Ou aquela ideia muito da segunda geração, né, pós-Stan Lee, que vê o professor e o Magneto como aquela ideia muito Martin Luther King e Malcolm X, né? Ou então a questão do Bryan Singer, que vê muito a questão com os homossexuais. Então, bem, me sobrou o Mother Milk, que é interessante porque ele funciona na série, no quadrinho, aliás, ele funciona muito como a consciência do grupo / o braço direito do Butcher, e é o cara que entende o que está acontecendo ali. É o único de todos ali dentro que sabe exatamente o que está acontecendo e para onde vai. E ele consegue, muitas vezes, controlar tanto que quando o Butcher não dá as regras, ele é quem vira o líder do grupo. Mas, é uma das coisas que eu critiquei na série, mas ok. Mas ele sabe muito bem trabalhar com todo mundo que está ali. E ele é a figura. Agora, o interessante se você for ver o Mother's Milk, ele é o exemplo do que você fala, de você encaixaria a ideia do líder nato. Sim. É aquela pessoa assim que, cara, ele consegue liderar, ele consegue identificar as características de todas as pessoas que trabalham com ele e direcionar essas pessoas para fazer o melhor trabalho possível, né? Isso dentro dos quadrinhos. Na série isso é um pouquinho diferente. E o modo como ele consegue, e a revolta e vingança que ele quer fazer, todo o ódio dele faz um sentido tão grande, mas tão absurdo. Sim. Que pra mim é um detalhe, faz mais sentido nos quadrinhos. Sim. Do que na série. Porque a minha não faz. Duas coisas diferentes. Eu sei da diferença da mídia, mas não sei, eu acho a história. Não, dele... história. Eu acho que. A história dele no quadrinho, nesse aspecto do motivo do ódio dele aos super-heróis, pra mim é mais profunda. Sim, é mais profunda. É mais profunda. Além de ser mais profunda, ela é mais realista. Não. Eu acho que ela é muito mais realista. Eu acho da série também realista. Mas outra coisa. Mas da série eu acho realista, mas tem uma coisa dos quadrinhos que particularmente pra mim doeu. E mudou a forma como eu vejo algumas coisas, ou pelo menos como eu tento enxergar. Tem um pedaço que ele mostra o ódio dele, que ele tem com algumas coisas corporativas, porque ele mostra, cara, o pai dele se desdobrou para conseguir um processo sem advogado. Sim. E conseguir uma indenização que nem era um valor tão grande assim comparado a todos os problemas que ele tinha passado. E aí na saída do fórum ele ouve os dois advogados da empresa. Tem processo que a gente ganha, tem processo que a gente perde. Isso aí é uma mixaria pra gente. O que pra ele, pro pai,
E, É não uma é- puta e vitória. era uma grande grande vitória. Que a gente conseguiu derrubar, finalmente, na visão dele. Nós finalmente conseguimos derrubar ou acertar a corporação. E vem um cara e fala, tá bom, isso Não só mudou nada. foi um riscozinho. E Assim, assim, tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. E- Hoje a gente perdeu. E isso me fez muito pensar que assim, tentar mudar alguma das minhas visões com o processo para sempre botar na minha cabeça, olha, apesar de tudo, apesar do que a gente está fazendo, do trabalho que se faz, do outro lado do processo eu tenho pessoas. Sim. Então eu tento muito, assim, o quadrinho de The Boys, essa cena especificamente, ficou muito forte na minha cabeça para eu tentar trabalhar muito por essa linha, para eu não esquecer nunca que do outro lado eu tenho pessoas. Uhum. E o Butcher. O querido e amado Billy Butcher. Que no quadrinho virou o carniceiro. Não, virou bruto. Não, quadrinho. Sério. No quadrinho, o carniceiro. O quadrinho é o carniceiro. Em algumas edições Mas é a chamado de tradução é açougueiro. essa, a tradução é essa. Eu gosto mais dele sendo chamado de açougueiro, eu acho mais divertido. Eu não gosto dessa tradição dele, dessa tradução dele como Billy Bruto. Eu gosto também de não. Billy Açougueiro. Carniceiro. 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 Eu também não gostei muito dessa. Muito bem. Uma rápida fala sobre o Billy de cada um de vocês. É rápida mesmo, só uma falazinha. Tipo, ele é isso pra Não, mim. dá pra falar mais, acho que dá pra falar mais. Sei lá, ele é essa coisa do Garfienes de ter ódio né, que a gente estava falando antes de começar, que é, assim, ele é o cara que vai materializar isso. Supers não é legal, não sei o que, etc e tal. Eu diria mais. Eu diria que ele é o propósito do quadrinho. Eu diria mais. O Garfienes, quando ele dorme, Ele é o nos sonhos dele, Ele é o. ele é o Billy Butcher. Ele é o Billy Butcher. Sim, cara, o Billy Butcher o Garfienes se olha no espelho e ele olha e fala, cara, é isso que eu quero ser. Meu sonho é isso aqui. Pronto. Definição perfeita do nosso querido Billy. Daqui a mais duas músicas de Boys. Alguém tem alguma ideia? Não tem uma do Angelique Joe que fala The boys are back and look for trouble, alguma coisa assim? Ou eu tô trocando as. Sim. Não, acho que você tá pegando a banda que a gente gosta pra caramba, que é de Boston. Eles só gostam? Em Dropkick Murphys. Dropkick Murphys. Já vi? Eu confundi, eu falei do. Exatamente. E Thiago? The Boys Are Back in Town. Eu já falei, essa é do Sin Lizzy, né? Deixa eu ver. Não, aí a outra foi o quê? A outra foi Cure e foi The Boys Are Back in Town? Foi o The Boys Don't Cry The Cure e essa do The Boys Are Back in Town. Agora nós temos Dropkick Murphys. Boys Are Back. Eu volto que tem tudo a ver com o quadrinho. Como eles voltam. E eu não sei. A gente pega só alguma coisa rapidamente. Utopia não é faz de conta. Ela é real e também virtual. Acesse de qualquer lugar utopia.dissonante.org. Fala. Blur, Girls and Boys. Voltamos com o terceiro bloco e vamos agora. Se de um lado temos os rapazes, do outro lado vamos para The Seven. Mas é que tá. Como a gente tá no quadrinho, a gente não poderia também falar de alguns outros grupos, não só do 7? Sim. Então, se alguém quiser falar de algum outro grupo, então... Tem vários grupos que nós vamos poder destilar nosso amor e carinho perante a eles. Então vamos por grupos em vez de falar individualmente. Tá, então vamos porque o 7 é uma sátira da Liga, né? Então basicamente ele vai pegar o 7 que o Grant Morrison vai trabalhar quando ele pega a Liga, né? Super-Homem, Flash, Mulher Maravilha, Batman, John Aquaman. Jones. John Jones não. John Jones no Grant Morrison é o John Jones e o Lanterna Verde, mas ele não usa o John Jones. Não, ele usa o Lanterna. Ele usa Lanterna. Qual Lanterna?
O... A Starlight é a Lanterna Verde. Não, falo qual lanterna que ele usa. No Grant Morrison é o Kylo Ren. É o Kyle. Não, mas é uma sátira à Liga, né? Então, assim, ele usa muito isso, essa ideia, né? Que se a gente pega, acho que é Liga versus Vingadores, quando eles cruzam, né? O Mercúrio entra no universo DC e vê lá, né? Que você tem o Museu do Velocista e tudo mais. Então, o Seven é muito isso da Liga, né? Do culto à pessoa. Então você tem muito o culto ao Homelander, o culto ao profundo, esqueci o nome dele, Deep, né? Que no quadrinho, rapidinho, Zé, uma coisa meio chata é que a tradução no quadrinho que deram para os 7, algumas coisas ficam muito sem sentido, como no quadrinho Oceano. Mas assim, os 7, eles trabalham muito essa ideia do culto à figura. Né? Eles usam muito isso. Né? E, embora sejam figuras podres, né, eles sempre trabalham muito que eles têm que manter a sua imagem, a imagem que o público cultua, que a mídia cultua. Né? Então, você tem que manter essa imagem de né? Algumas coisas acontecem. É que nem, por exemplo, né? No quadrinho, essa cena foi não tem na série, mas no quadrinho isso é muito mais pesado, né? Quando acontece o estupro da Starlight, ela vai chorar no banheiro e de repente entra a Queen Maeve, só olha pra ela e fala: a vida do 7 é isso aqui. Você decide agora se você aguenta isso ou não. E sai. Sim. Ela não fala exatamente com essas palavras, mas fala alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, assim, tipo, é mais pesado, assim. Sim. Os personagens do 7, eles foram muito atenuados na série. No quadrinho, é muito mais, assim, eles são muito piores. São. Sim. Pelo menos no começo, né? Não, sim, mas você tem muito essa ideia, não só com o Homelander, que na série é assim, mas todos eles têm muito essa ideia do homem superior, né? Eu olho os outros de cima, né? Eu não tenho seguidores, eu tenho um culto à minha imagem, à minha pessoa. Você quer falar alguma coisa? Não. Como assim? Você quer falar alguma coisa? Não. O que eu acho mais interessante, falando, já que nós falamos de grupos, e o Thiago falou sobre o G, e o Samuel também falou sobre o G, como eu fui criado muito lendo a X-Men, que eu sempre brinco com isso, né, que na minha época era X-Men, no Brasil, ler aquilo ali pra mim foi, ao mesmo tempo que foi um resgate de memórias para algumas coisas, da outra foi, caramba, é interessante como a minha ingenuidade com o X-Men nunca me deixou ver alguns conceitos que o Ennis vai trazendo com os Gs. Mas aí entra a questão que ele quer justamente provocar isso. Então, quando ele vai deturpar vários personagens, vários grupos, ele quer provocar justamente a ideia antagônica do lindo e bonitinho perfeito que as grandes empresas, Marvel e DC, quer fazer. Então, talvez esse é o ponto que eu absorvo aquela ideia, mas eu não me deixo corromper porque eu sei que ele quer provocar isso. Sim. E é interessante ver toda aquela estrutura que ele foi colocando. Para mim, o G é muito o discurso de ódio dele. Né? É que você está falando. A gente, quando você olha o X-Men, né? O X-Men é o X-Men, né? Ele é uma outra coisa. Ele é o outcast, né? Por mais que nos anos 90 você vem muito com aquela dicotomia, né, que eles colocam muito em cima do Morlock, né, que quando o Morlock, a Medusa mesmo, tem outros Morlocks, quando eles saem dos Morlocks e eles vão para os X-Men, eles ficam bonitos, né, eles passam a ser mais palatáveis do que quando eles eram Morlocks, né, mas os X-Men originais ali, né, anos 60, 70, eles são muito outcasts, né, eles são muito o renegado ali,
né? Você vê muito essa ideia batendo. Quando ele vem com o G, ele exclui muito isso e traz muito essa outra ideia, que era o que a gente estava falando antes de começar a gravar, que é o que me incomoda muito no Grant Morrison, no Garth Ennis, no The Boys, que ele pega todo o ódio que ele tem, aquilo que ele trabalhou, aquilo que ele produziu, aquilo que foi construído desde os anos 30 para cá, e joga no The Boys. Então você vê que aquilo ali é um puro discurso de ódio, que é uma coisa assim que, velho, não é só isso. Né? Não é como você vê em Planetary, ou no Sindicato, ou em outras coisas, que existe uma crítica, existe uma brincadeira com a ideia da Liga, com a ideia do super-homem, com todo esse negócio, mas não é um puro discurso de ódio. O quadrinho do The Boys é exatamente o seguinte, cara, é o Garth Ennis falando, eu não gosto de história de super-heróis, se eu não gosto de história de super-heróis, eles são a pior coisa que existe e não tem nenhum lado bom nisso. É muito essa visão dele, que fica muito no quadrinho. Tanto é que era o que a gente até comentou aqui em off um tempo atrás. A história no meio se perde pra cacete. The Boys tem umas 20, 30 edições que são arrastado que não tem noção. Eu acho que uma das coisas que acontece é que, além de ser arrastado, que não leva a lugar nenhum. Eles estão trabalhando um arco, eles provavelmente geralmente vão viajar, só que não agrega a história. Simplesmente é só uma aventura, parece quase um spin-off, que não vai levar a história nenhuma na narrativa e não vai ter. E o final vai ser muito abrupto. Eu ia falar algumas vezes clichê, mas como vocês falam que o clichê pode ser bem utilizado, mas... Tem vários bons usos de clichê. Agora, um grupo que eu achava legal pra caramba, eu gostei muito da crítica que ele faz, eu não vou lembrar o nome desse grupo que eles chamavam, mas era como se fosse uma sátira ao Teen Titans. Acho que era o Revanche, não? Acho que Liga Revanche? Não era o Revanche, não. Era o primeiro grupo que eles enfrentam. Sei que tem o Galo Cantante. Exato. Primeiro grupo. Tropa Terror. Se você for parar pra pensar, teve uma coisa que eu gostei, que realmente faz todo sentido. Cara, é um grupo de super-heróis, todos na adolescência. Em pouquíssimas histórias dos Novos Titãs, isso foi abordado, né? Acho que... cara, eles estarem na adolescência? Não só deles estarem na adolescência, mas, cara, eles estão com hormônios em fúria. Sim. Não. Sim. Hormônios em fúria é mais complexo. Então, assim, a Tropa Terror, né? Sim. A Tropa Terror está com hormônios em fúria. Então eles fazem muita coisa no supetão. Não só no supetão, mas todas as comemorações deles são... E eles são celebridades. Sim, então, ao extremo. Então, assim, as comemorações deles, eles são celebridades, eles são famosos. Eles podem fazer o que quiser. Eles podem fazer o que quiser, entre aspas. Logo, as comemorações deles todas envolvem sexo, álcool, drogas e tudo que se pode. E eu olhei assim e falei, é realmente uma boa forma de você encarar o Teen Titans. O mais engraçado... Porque no Teen Titans todo mundo é muito bonzinho, cara. É muito legal. Mais ou menos. Se você pega o Teen Titans do começo, 80, do 90, né? Você vê muito... Não, 90 você já não vê tanto isso. Mas com a formação clássica, né? Wally West, Dick Grayson, Donna Troy, o Roy Harper, o Garth, a Ravena. A Estrela e a Ravena. Né? Por exemplo, o Wally, ele deixa o Teen Titans para ir para a faculdade. Né? O Dick, ele trabalha muito essa ideia de que ele agora não é mais o Robin, ele é uma outra pessoa. Então, como viver sem viver a sombra do Batman, sem ser outra coisa. Mas, assim, não é muito essa coisa dos hormônios... É isso que eu ia falar, porque você está falando de uma coisa... Fúria. Você está falando do crescimento, assim, vamos falar do mas crescimento do adolescente. Mas você tem muito a ideia de adolescente. Sim, você está pegando a ideia do adolescente. Essa ideia do adolescente dos problemas é muito bem abordado. Agora Esse que você vai falar. Agora a questão de sexualidade, de que você fazer depravações e sempre muitas vezes ao extremo, que é os dilemas que eles trazem. E a gente tem que lembrar, o quadrinho da época não permitia esse tipo de assunto ser abordado. Sim. A gente ainda vivia sobre o Comic Book Code. Né? Pesado, já tinha algumas ideias caindo, mas ainda tinha peso. E o
o Comic Book Co. Foi acabar em 2012. Ele acabou pra gente. Outro grupo que me chama muita atenção é a Liga Revanche. Porque nós temos um nazista de um lado, nós temos o símbolo estadunidense do outro, e um bando de personagens que estão ali. Pra mim, seria uma jogada de Avengers. Só que nós temos o nosso Capitão América aqui, não é tão... Não, um bundão. É um cara que... E nós temos um nazista, que a proposta é, esse cara se regenerou para aceitar o status quo dos Estados Unidos. E no fundo ele não se regenerou? Nem um pouco, ele continua sendo o nazista. É o que você tem muito com os supostos nazistas, né, que saem e vêm muito para América do Sul e tudo mais. Não, depois principalmente para a NASA, né? Ou para a NASA, ou seja... Mas os da NASA não foram pegos em discurso de ódio de bar, né? Que a maioria da galera que cai ali sul do Brasil e Argentina é muito isso, né? Muito bem. Os caras vão a tribunal, né? Falam, não, porque nós fomos coagidos e tudo mais, etc. E tal. Nós estávamos seguindo ordens. Aí, quando eles saem, estão ali entre eles, a gente tá seguindo ordem, nada, né? Pois é, então o Tempest, ele traz muito essa ideia, né, de que publicamente... Stormfront. O Stormfront. E é bem interessante isso. Muito bem. Vai ter um quarto bloco. Por que vai ter um quarto bloco? Simples. Vou fazer uma perguntinha muito interessante para vocês. Daqui a pouco a gente volta. 2 músicas de boys e é rápida. Aliás, uma música de boys e vai ser rápida. Várias utopias em uma só realidade. 98,1 FM, Utopia. Eu vou falar o meu, só que assim, desculpa já... Não, faz a pergunta primeiro. É verdade, né? A perguntinha é simples. Um arco que vocês gostaram. Eu não sabia que a gente ia entrar no ar, então por isso que eu acabei atropelando. Pois é. O segundo é porque apesar de eu ter relido esse volume recente, eu vou pegar muito do que eu tive no sentimento da época, quando eu li a primeira vez, porque quando eu li de novo eu falei, legal, bacana, eu já li, então não teve o mesmo impacto. Que foi a criação da Volga. Quando a lenda fala sobre a criação da Volga, quando ele vai lá para trás, lá para... Guerra do Vietnã. Segunda Guerra Mundial. Que ele vai para a Segunda Guerra Mundial, ele percorre todos os fatos históricos. Quando ele fala sobre a Guerra do Vietnã, quando ele fala sobre possíveis indicativos de que eles controlam quem vai ser ou não presidente, etc. Ou melhor, cargos políticos, muitas vezes. Então, esse para mim foi um arco, apesar de já ter acontecido, não é necessariamente que os The Boys são inseridos neles, mas é um arco que quando a lenda está conversando com o Hugh, ele fala sobre toda essa podridão da Volga. Do conglomerado. Do conglomerado. No quadril conglomerado. E aí? Eu gosto muito do arco em que o Homelander pira de vez e vai matar o presidente dos Estados Unidos. Né? Talvez porque assim, é o momento onde a gente vai chutar tudo mesmo, o negócio vira... a história é pra chutar, então vamos embora. É discurso de ódio, então vamos chutar tudo e vamos bicar tudo pra cima. Mas Estados Unidos é possível, né? Porque sempre envolve morte do presidente, né? Sim. Tá. Enquanto que no Brasil, nosso presidente impeachmentado, vale Morgan. Ele tenta trazer muito aquele arco, a ideia do Alan Moore, né, do Who Watch the Watchers, mas ele não pega muito essa ideia do quem vigia os vigiantes, né? Ele vai muito na ideia do velho, e aí, despiroquei, e aí, o que vai rolar? Eu acho que essa que é a graça, assim, eu entendo que é perigoso o pensamento, é uma das coisas que eu sempre falo, que alguns discursos são muito sedutores, mas mesmo assim eu gosto de alguma ideia de você dar uma despirocada, mesmo que seja só com um vislumbre, obviamente você não tomando nenhum partido, ou tomando alguma ação, obviamente, só pela ideia de incitar muitas vezes. Mas eu sei que é perigosa a ideia, que demanda muita maturidade de algumas coisas. Não, sim, eu gosto, assim, porque pra mim é um momento onde, assim, não lembro se a gente gravou, eu só botei isso em off, né? O The Boys, ele tem muito isso,
de que toda boa ação ela é penalizada. Todo mundo que tem uma boa intenção em The Boys acaba se lascando, né? Seja no quadrinho ou seja na série. E esse é um momento onde ninguém tem boa ação. Nada ali está sendo feito na bondade do coração. Tudo é assim, velho. Então, ferrou tudo e a gente precisa fazer alguma coisa. Quem é que vai parar o Homelander, sabe? Basicamente a bagunça é essa. Então, pra mim, eu gosto muito desse arco por conta disso. Thiago. Um arco. Herogasm. Eu te odeio. Eu te odeio. Por quê? Eu já te falei que eu te odeio? Cara, hoje não. Ótimo. Eu gostei do hoje. Tipo, hoje. Porque foi o arco, assim, apesar de gostar muito do arco dos Gs, mas, cara, quando você pega o Herogasm, eu não sei se você vai falar isso, então vamos trocar figurinhas aqui. O modo como ele começa... Trocar figurinhas num contexto falando sobre Herogasm, ele não é legal. É verdade. Não leva uma boa conversa. Não leva uma boa conversa. Mas o modo como ele começa... assim, a primeira e segunda página, ok. É exatamente o meu grande problema, minha grande questão com Herogasm. Essas duas primeiras páginas e o que ele se torna. Sim. Porque realmente, cara, tanto Marvel quanto DC, você tem sempre o grande evento anual. O grande vilão que tá aparecendo, a grande invasão alienígena. É o grande evento do ano. Alguém do futuro que vai destruir tudo. Agora, todas as equipes têm que se reunir para derrotar esse vilão, geralmente fora da Terra ou em algum outro lugar. E ele pega esse conceito, né? Sim. Do tipo, olha, realmente nós temos uma grande ameaça, aí o Homelander faz uma declaração pública, nós estamos indo lá salvar todos vocês, tal, essa coisa. Sem ser questionado, claro. E assim, é um discurso que você olha assim e fala, cara, eu já vi inúmeras histórias com o Super-Homem fazendo esse discurso, com o Capitão América fazendo esse discurso. E de repente, eles estão saindo de férias. Sim. Final de semana. Um final de semana de férias. Numa ilha paradisíaca, onde eles vão fazer uma tremenda suruba. E assim, eu comecei a parar pra pensar e caramba, todo ano mesmo tem uma grande saga. E tanto na Marvel quanto na DC, e você olha assim e você fala... Faz sentido. Faz sentido. Legal. Realmente, heróis precisam de férias. Nem que seja no final de semana. E o Herogasm, pra mim, passou muito essa ideia do tipo, caramba, velho, realmente. Heróis precisam de férias. Pois é. Mas tirando a safadeza das duas primeiras edições, entra num discurso, que aí é a parte que eu mais gostei. Entra num discurso político de teoria da conspiração, controle da máquina pública, controle do Estado. Cara, aquilo ali é simplesmente... Eu acho que foi a gente conversando. E é interessante que ele começa a entrar naquilo. Essas férias não servem só para eles descansarem. Exatamente. É a forma como se tem de você controlar eles. Sim. Você controla as pessoas superpoderosas, fazendo com que, pelo menos uma vez por ano, eles possam fazer tudo o que eles querem, sem nenhuma consequência. E é aí que eles são controlados, porque eles sabem que se eles não estiverem dentro do esquema da Vault, eles não vão ter isso. Aí, a partir dessas outras edições, é que fica pesado. Pois é, uma frase que eu mais gosto, que a gente até comentava quando nós acabamos de ler, a gente comentou isso, é o segurança. Que é o segurança. É o agente secreto, que é um dos seguranças do vice-presidente, em que ele fala: eu salvo o carro da pessoa ou a pessoa. Ou seja, eu tô fazendo... Mesmo sabendo que a pessoa ela não está à altura do cargo que ela está fazendo parte. Cara, aquilo ali, olhando pro Brasil dos últimos anos, eu fico muito pensando nos seguranças de alguns políticos, deputados, senadores, não interessa. Eu tô fazendo o meu trabalho pela pessoa ou pelo cargo que ela ocupa? Pelo carro que ela ocupa. Pelo carro que ela ocupa. Exatamente. Assim, eu odeio esse cara. Esse cara é um idiota. Mas ele ocupa a porra de um cargo que me obriga a estar aqui. Mas, cara, isso sim, não precisa ser um cargo público.
Uma vez a gente estava falando muito isso. Não, mas acho que a grande questão do seriado... desculpa, que a quadrilha tá levantando é justamente de que é um cargo muito de importância e de que esse dilema realmente tem que ter esse peso. Porque senão, se for qualquer coisa, acaba se tornando meio irrelevante. Eu acho que seguranças policiais, eles são treinados exatamente para não pensar em cima disso. Se ele pensar na pessoa e não no trabalho, ele não faz o trabalho. Eu concordo, mas como a gente está numa história fictícia, dá pra gente ter esses debates. Sim. Dá. E ele vai fazendo isso em cima da ideia do vice-presidente. Que todo mundo fala que o Vic é um idiota. Quer dizer, por baixo dos panos. Por baixo dos panos, porque ninguém fala. População. Pra todo mundo vir. Eu acho que tem uma hora que o cara que trabalha com o conglomerado, ele fala: como é que você consegue trabalhar com esse cara? Ele tem uma cara de bundão. Eu não sei que expressão ele tem. Eu não sei se ele gostou, se ele odiou. Ele sempre tem a mesma expressão. Cara, eu não... Quando ele acerta o presidente com o extintor de incêndio no Hirogasm, todo mundo fica assim, olha pra ele. Eu fiz. E aí? E aí ele faz a ordem que fez. Ele vai dar a ordem máxima que vai dar a grande besteira que vai acontecer. Mas a expressão dele é, tá, eu bati no presidente. E? Cara, é maravilhoso aquilo ali. Então, senhor. Sim. Ok. Uhum. Não, sem mais comentários. Pô, foi mal, falei tão assim. Foi... A gente vai gravar mais um bloco. Que não chega. Senhores, dão tchau. Tchau. Como é que era do Animaniacs, né? Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Zé. Legal. Tchau, Zé. Sam. Fala meus bons. Continue com a programação da Rádio Utopia para aqueles que ouvem pela rádio, aqueles que ouvem pela internet. Como eu sempre digo, vai viver sua vida com responsabilidade.